Olá pessoal, estamos voltando com mais uma aula aqui no JA Gestão de Vendas. Você que é da plataforma JA Gestão de Vendas, você que é da academia JA Gestão de Vendas, nós estamos voltando com mais uma aula aqui. Nós já passamos aí de 80 aulas dentro da plataforma. Você que é vendedor, você que é gestor. Se você está aqui nessa aula, meus parabéns, você está acima de 80% das pessoas, né? Eu falo muito do Pareto lá do 80-20, pessoal, que faz muita diferença. Se você chegou nessa aula, é porque você está acima dos 80%. E com certeza você está tendo resultado. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante. É um assunto que já está em voga há bastante tempo, que eu acho que é muito importante a gente trazer isso para nós, como profissionais, como vendedores, né? Você, gestor que está assistindo a aula também. Dentro da academia, as nossas aulas são voltadas para venda, mas eu acho muito importante a gente não falar só de venda, e sim falar da preparação, porque é aquilo que eu falo para vocês, a venda ela acaba sendo uma consequência de tudo aquilo que a gente faz na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal e a autoridade que a gente acaba criando com o nosso cliente. Então isso é muito importante. Uma coisa está atrelada à outra. A venda de longo prazo, ela depende muito hoje do cliente, de como você vai tratar o cliente, de você colocar o cliente no centro. A venda em si, o fechamento, ela acaba sendo secundária. Né? Existem muitos vendedores, muitos tipos de negócios. Eu estava conversando com uma cliente e ela falando assim para mim: você já viu aqueles vendedores de livro? Aqueles sabem vender. Eles estiveram aqui semana passada na cidade, aqueles caras que passam vendendo livro no comércio, aqueles caras sabem vender. Aí eu falei pra ela: legal, os caras sabem vender, mas e aí? O dia que esse cara aparecer de novo, você estiver do mesmo lado da rua que ele e ele estiver vindo na tua direção, será que você vai na direção ou você vai atravessar a rua? Dela eu vou atravessar a rua. Então esse cara não é um bom vendedor, porque ele vai vender uma vez só. Ele é muito bom de lábio, ele enrola tanto você, ele te fecha tanto que você não consegue falar não. Você acaba comprando. Mas será que esse tipo de venda é uma venda sadia? Será que é esse tipo de venda que a gente quer? Não é esse tipo de venda. Aí ela parou, refletiu, realmente, eu acho que ele não é um bom vendedor. Não é, porque ele vai vender uma vez só. Isso não é ser bom vendedor. Ter lábia, você envolver o cliente, você usar os tal dos gatilhos mentais que nem existem, na verdade, eu falo aqui para vocês, pessoal, a gente consegue predispor o cliente, a gente consegue modular o ambiente para deixar ele mais propenso a comprar. Agora, falar que a gente vai falar uma palavra e vai acionar um gatilho no cérebro dele que ele vai comprar, isso não existe. Então, eu quero fazer esse plano porque eu achei muito interessante, porque eu usei o método socrático com ela. E eu comecei a fazer perguntas para mostrar para ela que, nossa, ela ficou impressionada com a forma do cara vender. Só que você compraria de novo desse cara? Você não compraria de novo desse cara. Entendeu? Então ele não é um bom vendedor. Ele tem boa lábia, ele consegue te envolver, ele consegue te forçar a chegar no objetivo que ele quer. Mas isso é ser bom vendedor? Não é. Por quê? Porque se você vê esse cara na outra semana, outro mês, vindo na tua direção, sabe o que você vai fazer? Você vai pro outro lado da rua. Então você não vai comprar desse cara. E é isso que a gente trabalha dentro da Academia JA. É o cliente que fique feliz quando você chega na loja. É o cliente que fica feliz quando você entra em contato com ele. Não o cliente fala, nossa, esse cara mandou mensagem para mim de novo. Eu não quero nem conversar com esse cara. Esse tipo de vendedor morreu. Esse tipo de venda morreu também. Tá bom, pessoal? Então, eu queria fazer esse disclaimer aí que eu achei muito interessante o que essa cliente falou pra mim. Então, a gente vai falar hoje, pessoal, de Power Skills, tá? A gente escuta muito falar de Hard Skills e Soft Skills. O que é o Power Skill? Power Skill é uma tendência hoje, né? O pessoal fala muito do Real Skill também, né? Que é as habilidades reais. A gente vai falar um pouquinho disso que é uma mescla entre as duas coisas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Esqueça de pegar caneta e papel para você fazer as anotações aí, tá? Power Skill, as habilidades que diferenciam os melhores vendedores do varejo. Aqui pode ser vendedor do varejo, né? Você é da indústria também, enfim. A gente sabe que hoje a gente tem representantes, a gente tem vendedor de loja, a gente tem vendedor de bijuteria, a gente tem vendedor de carro, a gente tem corretor de imóveis, a gente tem pessoal da área da saúde também, que está fazendo um trabalho bem legal, tá? Fazer o vendedor entender o que são Power Skill. Porque elas são o diferencial no varejo atual e como desenvolvê-las para vender mais, se relacionar melhor e crescer na carreira. Já vou sair falando de largada aqui com vocês, tá, pessoal? Precisa ter dedicação, tá bom? Introdução. Por que falar de Power Skill no varejo? O varejo está cada vez mais competitivo, produtos, preços, promoções, todos podem copiar. O que não se copia é a maneira como você vende. Eu falo muito isso para você.
se relaciona e resolve problemas. E aí que estão os Power Skills. É um conjunto de habilidades técnicas, que são os hard skills, aquilo que você adquiriu, por exemplo. Aqui você está adquirindo habilidade técnica, que é técnica de venda. Quando você faz uma faculdade, você está adquirindo habilidade técnica. Mas os comportamentais, que na minha visão é 80% do resultado. Você pode ser um baita vendedor, ter um discurso muito bom, saber conduzir uma venda. Mas, por exemplo, você fez a venda com o cliente na primeira vez. Você tem a parte técnica fantástica. Aí você vai pra segunda venda do cara e o cara não quer te comprar. E aí você briga com o cliente, aí você fala, ah, mas como que você não vai comprar de mim? Eu te dei atendimento, você vai virar as costas pra mim, não sei o quê. E aí você falha na parte comportamental. Né? Você é um baita vendedor, tem um mês maravilhoso, aí o outro mês não tá legal, a venda não tá acontecendo, precisa de mais esforço, o cliente, você fala um, fala não, outro fala não, outro fala não, e aí o que acontece? Você desaba, você derrete, você se contrai, eu não vou sair de casa porque eu não tô vendendo, ninguém quer comprar, te falta resiliência, né? Que é um dos comportamentos que é falado lá no livro, é, é, esqueci o nome do livro agora, do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, que fala lá que é um dos 5 itens lá, que um deles é resiliência, a automotivação. E isso está dentro da parte comportamental. E isso é o mais difícil, pessoal. Tem várias e várias pesquisas que mostram que as pessoas são contratadas pela parte técnica e são demitidas pela parte comportamental. E o livro, esse livro que eu falei para vocês aqui, Inteligência Emocional, ele mostra que para você ter sucesso, você tem que ter um grau de inteligência emocional muito maior do que a parte técnica. E aqui o Power Skill é uma junção das duas coisas, tá? Então, comportamental são os o pessoal fala do soft skills, né? Que são aquelas coisas que você vai adquirindo com o tempo. Por exemplo, eu sou vendedor há 25 anos. Então, a minha parte comportamental, o meu soft skills, né? Eu desenvolvi muito. Por quê? Porque eu tive relacionamento com vários clientes, tive muito problema, passei por grandes empresas. Você trabalhando em grande empresa, você tem muita pressão. A pressão é diferente de você trabalhar numa pequena empresa. Então, você vai desenvolvendo essa parte comportamental, a parte da resiliência. Né? Por exemplo, eu era um representante muito voltado para abertura de clientes. Eu era um cara muito hunter, aquele vendedor tubarão, né? Mas eu não cuidava da minha carteira. Então, eu trazia muito cliente numa coleção, na outra coleção eu acabava perdendo tudo e estava sempre patinando. Então eu tive que desenvolver essa parte do vendedor farmer, de cuidar do meu cliente, né? Conforme o mercado foi se desenvolvendo. Então essa parte comportamental você tem que desenvolver. Então eu sempre fui estudando muito, vendo aquilo que estava dando certo, aquilo que estava dando errado. Errei muito com os clientes, voltei atrás. Então essa é a parte comportamental que muitas vezes o vendedor não tem. E a gente precisa desenvolver. E como você vai desenvolver a parte comportamental? É estudando, se conhecendo, que é uma dos 5 elementos lá do, do livro Inteligência Emocional, né? Que é você se conhecer, você ter uma autocrítica. Porque quando você se conhece, sabe, os seus lados, o seu lado fraco e o seu lado forte, a gente já falou isso, você vai conseguir trabalhar. Então isso vem com autoconhecimento, com leitura, praticando a sua religião. Se você não é religioso, estudando as religiões, porque religião tem muito de comportamento, né? Estudando os comportamentos, a gente teve aula aqui de geração alfa, Z, geração Y, entendeu? É enfiar a cabeça nos livros, enfiar a cabeça na internet e estudar, tá bom? Então, é a junção das duas coisas que transformam um vendedor comum em um vendedor de alta performance. No varejo, isso significa atender melhor que o concorrente, criar conexão genuína, que isso vai te dar muito resultado no longo prazo, resolver problemas sem depender do gestor, tá? Tomar decisões rápidas no atendimento para não perder uma venda, tá? Relembrando, hard skills e soft skills. Já dei um disclaimer aqui, né? O que são os hard skills? Eu já dei um disclaimer aqui. Saber operar sistema de caixa, então parte técnica. Conhecer profundamente ficha técnica de produto, conhecer produto, né? Usar técnicas de fechamento de venda e ancoragem de preço. Spin selling, perfil de cliente, teoria do forrajamento ótimo, enfim, é tudo aquilo que a gente já estudou daqui para trás. São as coisas técnicas, a parte técnica. Só que só isso não é suficiente. Você vai fechar a primeira venda. Se você não tiver uma inteligência emocional, né? Se você não tiver os soft skills, que são as habilidades de inteligência emocional para lidar com clientes difíceis, né? Comunicação clara para explicar produto e empatia para entender a real necessidade do teu cliente. Empatia, eu volto sempre a falar, empatia não é você se colocar no lugar do cliente, é entender que você não é o cliente e fazer uma sondagem, né, lá uma anamnese para você entender qual é a real necessidade do teu cliente, tá bom?
O que são o Power Skills, tá? Então, são um pacote completo de Hard Skills e Soft Skills potencializados, tá? É quando você sabe o que está fazendo tecnicamente e ao mesmo tempo domina a arte de lidar com pessoas, resolver problemas e criar valor na experiência de compra. Então aqui são competências técnicas, né? Hard Skills, Soft Skills, e ali você tem ali a pizzazinha aqui que você chega no Power Skill. Então, especialização, competências interpessoais, né? E o Power Skill que gera ali o desempenho ótimo, tá bom, pessoal? Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui, vamos lá. As 7 Power Skills para varejo, para vendedores de varejo. E aqui eu tirei 7 de todos os artigos que eu li, de tudo que eu estudei, para mandar para você. Primeiro, Power Skill. Então, vocês entenderam, pessoal? Acho que eu passei um pouco rápido aqui. O que é o Power Skill? Power Skill é a junção das duas coisas. O vendedor do futuro, o vendedor de alta performance, ele precisa ter a parte técnica e ele precisa ter a parte emocional. Então, ele precisa das duas coisas para poder desenvolver o trabalho dele, tá? Então, a gente precisa juntar essas duas coisas. Só uma coisa mais não dá. Às vezes você é muito empático, você tem muita inteligência emocional, sabe lidar com as pessoas, mas chega um cliente para você atender e você não entende nada do que ele está falando, você não entende nada do produto que você está vendendo para ele. Sabe o que vai acontecer? Você não vai resolver. Então você tem que ter as duas coisas, tem que ter a parte técnica. Vendedor nexalista é aquele cara que é profundo em várias coisas, inclusive na parte emocional do teu cliente, tá bom? Então, solução de problemas, proatividade. Ver um cliente insatisfeito ou indeciso como uma oportunidade de venda e não como um problema. E aí a parte do Power Skill, que é muitas vezes você vê o cliente indeciso, você vê o cliente com problema, você fica bravo, você fica, pô, esse cara indeciso. Você tem que ver isso como uma possibilidade de resolver um problema. Por quê? Porque se o cliente está nessa situação, isso está gerando tensão nele, né? Isso tá fazendo com que ele libere neurotransmissores de tensão, né? Então, por exemplo, noradrenalina e tal. E aí, quando você resolve esse problema para ele, ele nunca vai esquecer de você, tá? Por exemplo, o cliente achou uma peça cara. Você mostra uma outra opção. Pessoal, isso aqui é extremamente genérico, tá? Só para você entender o posicionamento aqui. E eu vou usar a maioria dos exemplos aqui, o background, o chão do varejo de moda, que é o meu chão de 25 anos. Mas isso aqui você aplica para vender ônibus e para vender uma peça de roupa, tá bom? Você está vendendo para a mesma pessoa. É igual quando o pessoal fala de venda B2B e venda B2C. Ah, mas a venda B2B ela é diferente da B2C. Não é. Porque B2C é venda direto para o consumidor final. E B2B é empresa vendendo para empresa. Só que quando você está falando de empresa vendendo para empresa, é um ser humano vendendo para outro ser humano. É dois seres humanos tomando decisão. Ah, engloba outras coisas. De repente essa decisão vai partir não só de uma pessoa, mas quem vai tomar a decisão são as pessoas no final do dia, tá bom? Então o cliente achou a peça cara. Você mostra outra opção com o valor percebido ou cria um combo que aumenta o benefício. Entendeu? Então, isso é inteligência emocional. Só que isso queima neurônio, tá? Tomada de decisões inteligente. Não esperar o gestor para tudo. E aí, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Você que faz parte da plataforma, que você está dentro do escopo do time de vendas, que você está abaixo da hierarquia, você tem um gestor, você tem um limite para você tomar decisão, né? Você não vai poder tomar decisão de tudo. Mas dentro desse limite, você não precisa. Quando você tem segurança, quando você tem o power skill, você não precisa ficar incomodando o teu gestor todas as vezes. Mas a linha, o limite tem que ser muito bem delimitado, tá? Eu não estou falando aqui para você tomar decisão como se você fosse dono do negócio. Por favor, respeite, converse com o teu gestor, tenha muito bem alinhado. Quem está na plataforma, a gente vai sempre fazendo reunião para alinhar esse tipo de coisa. Mas sim, o vendedor ele tem que ter um limite ali de manobra, né? Uma certa autonomia para ele tomar decisão. Eu não estou falando aqui que você tem que tomar decisão. A política da loja é 10% de desconto, eu sou cara do Power Skill, eu vou dar 20%. Não, está fora da política comercial. Eu digo coisa. Por isso que você precisa conhecer muito bem o teu varejo, tá? Então, decidir rápido sobre desconto. Sobre desconto, ó, permitido, tá? Sugestão de produto, estratégia de atendimento para não perder o momento. Ou seja, porque às vezes você tem, mas eu quero conceder um desconto aqui e o gerente não tá, e o cliente, então deixa, eu vou voltar depois. Então, utilizar esse tipo de coisa. Isso é importante ter muito bem alinhado, tá? Terceiro, julgamento correto. Vamos lá, deixa eu só ver meu tempo aqui, pessoal. Analisar rápido a situação e escolher a melhor abordagem. Isso vem com prático conhecimento do comportamento do cliente. Aquilo que eu falo para vocês. Você está dentro do soft skills junto com a parte técnica do hard skills, que é você saber se o cliente é pragmático,
se o cliente ele é afável, se ele é expressivo, se ele é analítico, se ele é um cara sinestésico, se ele é auditivo, se ele é visual, que tipo de cliente você está atendendo. Julgamento correto e rápido. Bateu o olho, conversou com o cliente, em 5 minutos, em 2 minutos você já sabe qual que é o perfil desse cliente. Bom, esse cliente é analítico, vou fazer uma venda mais técnica com ele. Bom, esse cliente aqui, ele é pragmático, ele é um cara que ele já vi que ele está com pressa. Vou fazer uma coisa mais sucinta aqui, pegando os principais pontos aqui para poder vender para esse cara, tá? Comunicação clara e persuasiva. Explicar, contar histórias para você contar. Aquela história. Para contar história, você tem que ter história para contar, né? Então você tem que conhecer histórias. Criar imagens mentais na cabeça do cliente, fazendo comparativos para que ele entenda, segundo as heurísticas que ele tem na cabeça dele, você dá exemplos para que ele possa construir uma imagem mental, tá? Um bom vendedor não fala só de tecido e preço, fala de como o cliente vai se sentir usando aquela peça, tá bom? 5, autogestão. Isso aqui tem muito a ver com isso aqui, inteligência emocional, autogestão, aquilo que eu falei para vocês. Manter a calma quando a loja está cheia ou organizar prioridades e não perder o controle emocional diante de clientes exigentes ou sobre o mercado ruim. Pessoal, a gente tem que blindar a nossa mente. O mercado sempre vai estar ruim para 80% e sempre vai estar bom para 20%. Você tem que fazer parte desses 20%, tá bom? Vamos lá, pessoal. Colaboração, isso aqui é muito complicado. Trabalhar em equipe, trabalhar em grupo é como um casamento. Conforme vai passando o tempo, a gente tende a gerar atrito, tá? Ajudar colegas, compartilhar dicas de atendimento, dividir informações sobre o cliente, por isso que é muito importante o método Kumbuka, a reunião de segunda-feira da venda, tá? O vendedor que joga junto fortalece o time e aumenta as vendas coletivas. Quando você está ajudando o teu colega, você não está só ajudando ele, você está ajudando o teu time, a tua loja, o teu varejo, você e a sua marca, tá? E os produtos que você vende. Vamos lá. 7, visão abrangente. Entender que o seu trabalho vai além da venda do dia. Já dei um disclaimer muito grande no começo, tá? Olhar o cenário da loja, da concorrência e do mercado para se antecipar às oportunidades. Pessoal, eu mando muita informação para vocês lá nos grupos, né? Munindo vocês com essas informações. Ah, mas a H&M abriu loja no Brasil. O que eu preciso saber disso? Eu tô aqui no interior do Paraná, na minha cidade tem 2 mil habitantes, não tem nem shopping. Você precisa saber, porque ela vai trazer tendência nova, que o teu cliente vai ver lá no Instagram dela, no TikTok dela e vai pedir na loja para você. Então, às vezes ela não é teu concorrente direto, mas ela vai trazer uma tendência de algum produto, de alguma coisa lá dos Estados Unidos, que o teu cliente vai ver e vai pedir. Por isso que você tem que saber e ter esse conhecimento, tá bom? Como desenvolver Power Skills no varejo, tá? Aqui, treinamento constante de produto, tá? Quanto mais você conhece, mais segurança você transmite. Roleplay, tá? De atendimento, simular atendimento para treinar reações rápidas. O que é roleplay, pessoal? É você treinar. Ah, vamos pegar um produto agora, que chegou novo, nós vamos trabalhar com um fornecedor novo ou chegou um produto novo. Vamos fazer um roleplay. O que é o roleplay? Cada um vai ter 5 minutos para vender para o outro esse produto para saber se a gente está afinado com esse produto, tá? Feedback aberto. Ouvir do gestor e dos colegas onde melhorar. Por isso, a importância da reunião, da gente se reunir. Ah, mas a gente conversa aleatoriamente. Gente, é diferente de você sentar e conversar com o time 10 minutos, 20 minutos falando sobre o produto, tá? Estudo de comportamento humano. Entender a diferença, diferentes clientes, como diferentes clientes compram. Isso aqui a gente estuda aqui na academia, tá? Mas pegue material suplementar. Metas desafiadoras com acompanhamento. Criar pressão saudável que desenvolve raciocínio rápido. Trocar experiências no time. Quem resolveu um problema difícil, compartilha com todos como isso pode ser feito, tá? E aqui, pessoal, o vendedor que o mercado quer. Que o mercado quer, tá? As Power Skills não são um modismo, tá? São uma nova régua de medição de desempenho. O vendedor que domina essas habilidades não só bate meta, mas constrói carreira no varejo. Quem fica só no básico vai ser trocado porque ele entrega experiência, relacionamento e solução. E fora isso, quem faz só o básico, a própria inteligência artificial vai passar por cima. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final da nossa aula aqui. Espero que vocês tenham feito as anotações. Se tiverem qualquer dúvida, mandem mensagem para mim, pessoal, e bora nos desenvolver, tá bom? Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e valeu!